Boa tarde, novamente voltamos a continuar a nossa pauta de julgamento e vamos agora ao item 31 da pauta, relatoria do conselheiro Luciano Bernatti, Unimed, do ABC. Luciano, por favor, não há sustentação oral, breve relato e o voto. Perfeito, presidente. Processo 31 já está na pasta T da Unimed. É um processo que tem por objeto compensação em virtude de créditos provenientes de saldo negativo do RPJ em 2003. A compensação não foi homologada, pois não foi, a autoridade administrativa entendeu que não haveria, não conseguiu apurar saldo negativo no IRPJ. A contribuinte ela retificou 2 vezes a DICOM, por haver erros, né, que ela negou o erro e reconheceu, e na última, a autoridade identificou supressão que seria irregular. Por isso não reconheceu o saldo negativo, ou seja, havia um valor de 3 milhões e 600, se eu não me engano, em que seriam suprimidos das duas primeiras declarações da original e da retificadora, né, mas só que ela não explica como que ela suprimiu esse valor aí. Houve manifestação de inconformidade, e na manifestação de inconformidade a contribuinte alega que a Receita Federal teria solicitado as retificações, que ela, em virtude de equívoco, daí houve equívoco efetivo das retificações. Alega ainda que a retenção do IR foi demonstrada, IR na fonte, e todos os débitos teriam sido extintos, menos esse que faltava, né? A DRJ julgou pela improcedência da manifestação de inconformidade, porque a contribuinte não haveria demonstrado a existência de saldo negativo de IRPJ. A contribuinte apresentou recurso voluntário e ela alega em síntese o seguinte, que efetivamente houve equívoco no seu pedido, em todos eles houve equívoco, não se trata de saldo negativo, mas sim que os valores retidos na fonte deveriam ter sido deduzidos para pagamento do seu IR, na contabilização, no cômputo da formação da base de cálculo, né, para fins de pagamento do tributo. Alega ainda que o erro de fato, o seu erro de fato enseja a revisão de ofício por parte da autoridade, a ausência de dedução de IR retido na fonte caracterizaria o bis in idem, porque a autoridade administrativa não levou em consideração a cobrança em virtude da não homologação do imposto de renda retido na fonte, ou seja, não foi computado o imposto de renda retido na fonte, e ao final ela requereu a revisão dos valores declarados a fim de levar em consideração o imposto de renda retido na fonte para apuração do IRPJ 2003. Ou seja, ela desiste completamente da ideia de tentar compensar um saldo negativo e alega que não houve, não foi levado em consideração o imposto de renda retido na fonte para fins de apuração do imposto de renda pessoa jurídica. Eu vou direto para o voto, então, começando com a tempestividade, no parágrafo 14. Com base na análise toda, cheguei à conclusão de que o recurso é tempestivo, razão pela qual o conheço e no mérito passo a apreciar. Parágrafo 15 do meu voto. A recorrente reconhece que houve equívoco de sua parte ao apresentar declaração de compensação. Alega que o IRRF não deveria ter sido utilizado para saldo negativo, mas sim para dedução do imposto a pagar no mesmo ano calendário. Apesar de reconhecer que não tem saldo negativo de IRPJ, afirma que lhe restam os direitos referentes ao imposto retido na fonte, e que tal crédito não teria sido levado em consideração para determinar o valor a ser cobrado, sendo que, segundo a recorrente, o dever de levar em conta os créditos seriam da autoridade fiscal. Como se constata nos autos, o valor cobrado da contribuinte em virtude da não homologação da compensação é indicado nas folhas 311 e 312, sendo que o valor original devido de IRPJ seria de R$ 453.520,08.
E o de CSLL é o de R$ 257.398,20. As folhas 334, a recorrente apresentou conjuntamente com sua manifestação de inconformidade documento identificado como anexo 2, no qual apresenta cálculo do IRPJ, com aplicação das deduções de IRRF. O cômputo dessas deduções gera valores originais diferentes dos indicados na carta de cobrança. Seriam eles R$ 198.345,36 de IRPJ e R$ 333.440,94 de CSLL. Em análise das DIPJs, original e duas retificadoras, folhas 104 e 146, constatou-se que na original, folhas 12 e 55, o campo destinado ao cômputo IRRF, ficha no 12ª, campo 13, marcava 0, folhas 20. Na primeira retificadora, folhas 58 a 101, o campo destinado ao cômputo de IRRF, ficha 12ª, campo 13, marcava 912.224,77, folha 66. E na segunda retificadora, folhas 58 e 101, o campo destinado ao cômputo de imposto de renda retido na fonte, ficha 12ª, campo 13, marcava 703.879,49, folha 112. Tendo em vista a diversidade de informações e uma certa celeuma causada pelas retificações apresentadas pela contribuinte, acredita-se que não ficou claro se as retenções de IRRF foram levadas em consideração para o cômputo do saldo devido pela contribuinte. A dúvida persiste na medida em que a recorrente apresentou os comprovantes de retenção e imposto de renda retido na fonte, folhas 264 e 268, e a autoridade fiscal não negou sua veracidade nem incongruência dos valores nele constantes, folhas 307. Com base nos argumentos apresentados e no princípio da verdade material, entende-se que seria o caso da aplicação do artigo 29 do Decreto 70.235 para converter o julgamento em diligência. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligências, de forma a encaminhar os autos da unidade de origem, para que esta informe quais foram efetivamente os valores reconhecidos nos autos a título de IRRF em relação à DPJ 2004, bem como os valores de retenção na fonte que foram computados para fins de determinação do saldo devedor a ser pago pela contribuinte a título de IRPJ e CSLL, sem prejuízo de outras medidas que possa tomar, inclusive a intimação da contribuinte, para que o caso possa ser esclarecido. Está mudo, presidente. A propósito do relator de converter em diligência, o Marco levantou a mão. Marco, você quer falar? Presidente, eu levo muito em conta nesses processos de perder compra um detalhe. Se o despacho decisório é de processamento automático ou manual, tá? Para configurar aquela questão. Esse processo aqui, ele foi de processamento manual, e o contribuinte foi intimado antes do despacho decisório a se manifestar sobre várias questões. E, então, tem toda a análise, inclusive as primeiras 300 folhas do processo, é só documento já analisando. Eu não vejo sentido em baixar essa diligência. Então, assim, há um despacho decisório, o relatório dele tem 9 folhas do despacho decisório. Então, na realidade, já tem toda a análise lá feita dos recolhimentos, com os DIRFs, o contribuinte foi já instado antes da emissão do despacho decisório. E aí, em sede de manifestação de conformidade, a priori, ele não agrega nada. A decisão do TRJ eu achei um pouco lacônica mesmo. Mas o fato é o seguinte, em fase recursal, ele só rebate que tem o direito e tal. Eu acho que já não há mais o que ser analisado pela unidade nesse processo. E, a princípio, ele já foi esmiuçado dentro dos limites permitidos e o contribuinte não contestou nada muito claro aqui ainda. Então, eu acho que não é caso de muito respeito, que eu mudo de opinião. Não estou colhendo o seu voto ainda, estou ouvindo o seu ponto de vista. O Luciano quer falar de novo. Luciano. Presidente, considero, Marco, na verdade, o que houve nesse caso
é que, assim, no recurso voluntário, a contribuinte, ela desiste. Ela fala, olha, efetivamente não tem saldo negativo. E aí não se discute mais isso. Ela falou assim, o único erro que houve foi que, ao atribuir o valor para pagamento do RPJ, né, por parte da autoridade administrativa, não foi computado o imposto de renda retido na fonte. Ou seja, ele alega que a autoridade administrativa, a autoridade fiscal, não computou para cobrar os valores devidos em virtude da não homologação. Eu não consegui achar nos autos, e até peço desculpas se por acaso, né, me passou isso por alto, mas eu não consegui encontrar nos autos se a autoridade tinha ou não levado em consideração o imposto de renda retido na fonte. E essa dúvida, ela ressalta à medida em que a própria contribuinte apresenta 3 valores diferentes em 3 DICOMPs, né? Ou melhor, DIPJ, desculpe. E aí a autoridade, ela não nega que haveria o direito ao imposto de renda retido na fonte, mas eu não consegui encontrar uma base de cálculo, não, desculpa, uma memória de cálculo onde a autoridade falasse, olha, eu levei em consideração esse imposto de renda retido na fonte. Então, o que eu peço, efetivamente, é para que a autoridade aponte se ela levou ou não em consideração o imposto de renda retido na fonte e o quanto foi, né, para daí a gente julgar. Mas Luciano, lá no relatório do despacho decisório tem lá 902 mil dedução do imposto de retido na fonte. Marco, enquanto vocês analisam, eu vou pedir passar a palavra para a Júnia e depois para a Paula, que pediu. Sem microfone, Júnia. Júnia, microfone. Ok. Minha dúvida é o seguinte, me parece, Luciano, que nesse caso específico, não tem nem litígio, pelo que você está explicando, né? Então, eu nem sei se a gente teria o que julgar, porque me parece que a questão aí é de liquidação do que ele está falando, porque ele mesmo está reconhecendo, olha, o objeto, se não me engano, era estimativo, né? O crédito de estimativa. E ele vira e fala, ok, realmente, eu reconheço que não existe crédito. E a gente está discutindo a compensação, que é exatamente a formação do crédito com o débito. E aí a minha dúvida é o seguinte, nesse caso ele fala, tá, mas eu não devo tanto quanto vocês estão dizendo que eu devo. E eu acho que isso é de competência da unidade local, verificar como é. Então, sim, eu estou na dúvida porque eu acho que não existe objeto desse recurso. Entendeu? Uma vez que ele reconheceu que ele realmente não tem saldo negativo. Paula. Não sei o que vocês acham. Vamos ver a Paula. Eu ia fazer o mesmo comentário que a Júnia, então... Luciano. Eu acho que já foi considerado 902 mil, tá? E o único pedido dele é deduzir o R-fonte. Já foi deduzido. Espera um pouquinho, gente, um de cada vez. O Pagano pediu palavra, o Evandro também. Primeiro, Pagano. Então, Ciccone, eu tenho minha dúvida quanto a isso. Primeiro, ele está querendo alterar o crédito, tá? Isso, a meu ver, não poderia. A gente não pode agora reconhecer o IR-fonte nessas circunstâncias, tá? Mesmo porque, para fazer o cálculo do saldo negativo, ele teria que ter já analisado o IR-fonte. Duvido muito que a unidade de origem não tenha analisado. Segundo ponto, se ele não tem saldo negativo, foi isso que ele foi pedido, ele não pode vir agora e pedir para a gente analisar o IR-fonte e abater do débito com outra compensação. Também não é viável fazer esse tipo de transformação no Perdicomp. É isso que eu acho que também não está muito claro para mim. Terceiro ponto, o IR-fonte ele tem necessariamente ter sido visto, porque se ele falou que tinha crédito saldo negativo, a fiscalização está falando até a DRJ que não tem, o IR-fonte tem que ser visto, porque senão não tem como você fazer o cálculo do saldo negativo, é zerado. Então, ou seja, nós temos várias circunstâncias. Primeiro, alteração de crédito, não pode. O IR-fonte deve ter sido visto na unidade de origem, provavelmente. Terceiro ponto, nós não estamos aqui analisando o crédito. Se não estamos analisando o crédito, nós não podemos, não temos competência, porque quem tem que analisar o abatimento do débito não é aqui, é a unidade de origem. Perfeito. O Evandro, você. Deu a palavra. Eu estou lendo aqui, mas eu ainda estou... Parece que migrou para o problema do débito, não? Débito já não é coisa nossa aqui, né? Isso é discutível. Essa que é a questão, né? Isso é discutível. Está muito complicado. Por exemplo, para a Edeli, a gente tinha competência para analisar o débito.
Para nós... Eu até acho que é possível analisar de uma situação especial. Agora, aqui, pelo que vocês estão falando, a situação é outra, né? O Marco ninguém tem o valor, o contribuinte disse que não tem mais esse litígio. Está confuso. Luciano, a sua palavra vai ser como relator. Em relação, Marco, só para confirmar aqui, na verdade, você está vendo lá no despacho decisório aqueles quadradinhos, é isso? São informações da própria DPJ do contribuinte. Na realidade, o fonte, Luciano, eu estava olhando aqui com mais calma, ele é a unidade lá já rejeitou, né? Não houve rejeição negativo. Não houve rejeição. Olha só na folhas 300 isso eu falei no meu voto, inclusive. Eu procurei essa questão. Só um minutinho, por favor. 307. Mas acho que 307, ele fala... 307, opa, tá aqui, ó. Vamos lá. Ó, ali, do despacho decisório. Ele cita lá, ó. Em 23 de dezembro de 2008, a interessada apresenta a resposta à intimação, conforme folhas 259 e 263, onde anexa cópias dos comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados de retenção de imposto de renda na fonte. Foram realizadas pesquisas no sistema, CIEF-DIF, objetivando confrontar as informações prestadas pela interessada, com retenções na fonte de IR, constante dos registros da SRF. Contudo, analisando a ficha não aviada, demonstração do lucro real, PJ em geral, da DIPJ 2004, retificadora número tal, a interessada, folha 104, observa-se que a relação da DIPJ original, florestal, retificadora tal, foi feita a exclusão das receitas de outras adições, linhas tal. E ele já muda, ele não fala, ele fala que a contribuinte respondeu em relação ao imposto de renda retido na fonte, e não fala. Quando ele alega desses 902 mil, que estão nos quadradinhos, eu acho que você deve ter falado nos quadradinhos, né? Ele fala do que a contribuinte analisou em cada situação, do que a contribuinte apresentou em cada declaração. Ela apresentou 3, a original e 2 retificadoras. Então, assim, eu não consegui identificar se ele usou ou não. Agora, essa questão levantada pela Júlia e pelo Pagano, efetivamente é uma questão a ser debatida e pode ser que nós não tenhamos, inclusive, competência para isso. Presidente. Vou ouvir a Paula, o último. Quem mais, Evandro? Você já falou. Essa discussão, a Paula pediu a palavra. eu só acho que essa discussão... A Paula pediu a palavra. Desculpa, sou eu? Pode falar, Paulo, estou ouvindo. É que eu acho que essa discussão, se o IR Fonte foi levado em consideração para calcular o saldo negativo, ela acabou se tornando irrelevante porque o próprio contribuinte, ele está mudando o objeto do processo. O que a gente está discutindo aqui, o objeto desse processo administrativo é a compensação, saldo negativo e o crédito para ver se existe a possibilidade de fazer a compensação. Se em sede de recurso voluntário, depois da análise, ele fala assim, não era isso que eu queria dizer, em vez de crédito agora de saldo negativo, eu quero falar que eu não tenho débito, ou nem que é o débito, né? Não é nem isso que a gente está discutindo, não é nem que o débito da Perdicomp está errado. Então, eu acho que, assim, não tem objeto. Ele está mudando o objeto do litígio aqui. Gente, deixa eu só circunscrever aqui. Se nós começarmos a discutir, vai ser o mesmo problema de sempre. Ninguém tem certeza, nós vamos ficar 3 horas no processo. Se tiver dúvida, vamos pedir. O Evandro vai falar, depois eu vou colocar em votação. Nós não podemos perder 3 horas no processo. Presidente, eu vou ter que olhar esse processo. Eu analisei 2 processos parecidos na sessão passada, né? O que aconteceu foi o seguinte, o contribuinte pediu crédito de saldo negativo, só que ele fez tudo errado. Em vez de pedir crédito, era para ele ter compensado, ter deduzido o imposto de renda na fonte para apurar o valor de RPJ, né? E está me parecendo que é o mesmo problema aqui, né? A gente já teve essa discussão se a gente reconhece crédito, débito. Eu vi algumas decisões no sentido que a gente tem que se pronunciar, estamos se pronunciando sobre esse débito, sim, até para acabar de resolver o litígio, né?
Eu ainda não conheço, eu teria que analisar o processo ali, não sei que o Luciano me trouxesse parecimento, vai dizer, é esse o caso, Luciano? Se for esse o caso, eu concordo com a diligência. É esse o caso. Eu não tenho, foi um erro mesmo. E aí ele falou, ó, eu só tenho que levar em consideração o imposto de renda retido na fonte para fins de cômputo. Ele fala que não foi levado em consideração. Mas o que ele está pedindo para compensar? É o valor de RPJ e contribuição, são esses? Ou não? Não, era saldo negativo de RPJ. E ele fala, não tinha saldo negativo. Depois não, mas o débito dele, esse é o crédito. Ah, tá, não, era o próprio RPJ. Isso, exatamente isso que eu queria saber, o próprio RPJ. Eu concordo com a diligência. Com todo respeito, pelo que eu entendi que o relator disse, ele quis trocar o crédito saldo negativo pelo de R-Fonte e compensar com o débito. É isso. Isso, inclusive, foi um dos fundamentos da DRJ, que falou, não pode. Na verdade, Pagano, o que ele deveria ter deduzido, o fonte da apuração do saldo do imposto de renda, ele colocou compensação. Não, ele, na verdade, ele pediu o saldo negativo. Se era a fonte, ele pôs saldo negativo, eu já não sei. Ou se depois tinha imposto a pagar, eu também não sei. Aí teria que fazer a apuração. Mas ele errou. E agora ele está trocando o crédito. A verdade é essa. Ele está trocando o saldo negativo por R-Fonte. Não. Ele já desistiu do crédito. Ele ninguém diz, olha, sabe. Eu não sei, ninguém sabe. Quer dizer, não podemos ficar... Tá, eu peço vista, então. Se os colegas têm dúvida, eu peço vista do processo. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Tá ruim esse Falhando, presidente. Agora. Mariana. Várias folhas no processo, é difícil fazer uma análise dessa. O Luciano caminhou um voto, o Marco divergiu, a Paula fez a colocação, o Evandro, eu acho que não tem condição. Aí ou pé de vista em mesa ou pé de vista alguém. Então, como você é o primeiro a votar, Marco. Eu vou divergir para negar provimento. A proposta do Luciano é converter em diligência. Eu acompanho a divergência. Vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo? Está cortando. Tá, eu vou seguir a sequência de votação aí, presidente. Espera um pouquinho, gente. Calma, gente, calma. A internet está caindo, tá? Não estou... Calma. Marco vai votar. Tá em primeiro lugar é o Marco. Eu entendo que já está, na parte material, já está suprido esse processo, tá? O despacho decisório ali já me satisfez, pode ter essas outras nuances aí, tá? A discussão do saldo negativo já foi exarada, a gente vai estar modificando o PDCOM, então eu voto por negar provimento. Ciccone? Está travando. Oi, tá travando. Ciccone? Travou. Aí, vai voltar. Sumiu. Você vai pedir vista, Evandro? Vou. Ó, eu quero olhar também. Eu entendi o que você disse. Eu quero analisar com mais cuidado também. Tem que ver, porque nisso não é tão simples, porque você tem que ver como é que a coisa evoluiu. Né? Eu estou entendendo que é bem parecido com o que eu falei. Ele chega lá na DRJ, tem um despacho negando, porque ele não tem esse crédito. Quando chega na DRJ, ele reconhece, olha, eu não tenho esse crédito, mas eu não devo isso. Bom, agora estão ouvindo, né? Estão ouvindo. Então tá. Recapitulando e já seguindo. Marco divergiu, Pagano. Divergência. Acompanha a divergência. Evandro. Eu vou pedir vista esse processo. Vista concedida ao conselheiro Evandro. Vida que segue. Próximo. Julgamento encerrado. Paula, item 32 da pauta. Não, isso vai ficar para amanhã. Item 33, Aurora, participação e administração. Paula, por favor. Já está aí na base. Esse é um processo... Peraí, deixa eu abrir aqui direitinho para eu poder relatar. Bom, então, esse é um auto de infração. A recorrente foi autuada
por ter deixado de recolher IR-fonte sobre pagamentos de rendimentos, fatos geradores aí de setembro de 2007, outubro de 2007, novembro de 2007, junho de 2008 e setembro de 2009, decorrentes de acordos homologados pela Justiça do Trabalho, embora o tributo tenha sido retido. Esse é um caso interessante. A recorrente, na sua manifestação de inconformidade, ela pugnou pela nulidade do auto de infração e ela usou 2 argumentos. O primeiro é que teria ocorrido a decadência em virtude das parcelas reclamadas se referirem a datas anteriores ao ano de 2000, considerando a aplicação do regime de competência nos termos do artigo 46, combinado com o artigo 150, parágrafo 4º, os 2 do CTN. E o segundo argumento é que a base de cálculo utilizada para calcular os montantes do tributo devido, ela estaria errada, uma vez que os rendimentos pagos acumuladamente, eles deveriam ser submetidos à incidência do imposto de renda de pessoa física com base no regime de competência, levando-se em consideração a base de cálculo referente a cada mês, conforme jurisprudência judicial que ele cita. A DRJ de Belo Horizonte não acatou os argumentos da recorrente e manteve o auto de infração. Eu vou direto para o voto, porque aí eu explico e a gente, então, vai trabalhar nos 2 argumentos que a recorrente trouxe. Então, na folha 7 do voto, eu trago aí um breve relatório, né? A DRJ, com base nos argumentos apresentados pela recorrente, ela entendeu que os cálculos atinentes à base de cálculo do tributo deveriam ter considerado os pagamentos no momento em que eles foram efetivamente realizados e não na data da decisão judicial, como entendeu a fiscalização. Então, eu vou aqui analisar os 2 argumentos apresentados pela recorrente. O primeiro é a ocorrência da decadência. Então, no parágrafo 6º, a discussão acerca da decadência cinge-se particularmente nesse caso à verificação da data da ocorrência do fato gerador do IR-fonte incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado e não assalariado pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas em cumprimento de decisão judicial. Primeiramente, é preciso acentuar que a retenção do imposto de renda na fonte, ela está prevista no artigo 45 do CTN e constitui técnica arrecadatória que visa a antecipação do imposto devido, de modo a conferir maior eficiência à arrecadação fiscal. Tal técnica, ela é chamada pelos americanos de Pay-as-you-go system, ou Pay-as-you-earn, pague no momento do recebimento ou pague assim que receber. E encontra-se regulamentada pelo Decreto 3.000 de 99, ou RIA de 99, norma efetivamente válida e vigente à época da lavratura do auto de infração, devendo ser observada pela administração tributária. Nos termos do artigo 624 e 628 do RIA de 99, a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado e não assalariado pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas ocorre por ocasião de cada pagamento, no mês em que forem efetivamente recebidos ou efetuados, atendendo o disposto no parágrafo 1º do artigo 620 do RIA de 99, bem como disposto no parágrafo único do artigo 38 do mesmo diploma legal. Ressalta-se que o parágrafo 2º do artigo 620 do RIA de 99 remete ao artigo 708 do referido decreto, nos casos específicos em que os rendimentos recebidos decorrem de decisão judicial, como no caso. Eu trago aí o artigo. E o artigo determina, né, que o IR-fonte, ele é incidente no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. É preciso ainda destacar que a tributação do imposto de renda, levando-se em consideração a disponibilidade econômica do contribuinte, encontra-se totalmente respaldada pela redação do artigo 43 do CTN, que estabelece que o imposto de competência da União sobre a renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Então, a Leomar Baleeira explica que o motivo de se levar em conta a disponibilidade jurídica acompanhada da econômica e financeira
é que a liquidez é essencial para o contribuinte e sua família, de tal sorte que os ganhos de toda a natureza, inclusive de capital, somente serão tributados quando se concretizarem no fluxo monetário do período. Assim, diferentemente do que acredita a recorrente, o regime de apuração de renda das pessoas físicas é predominantemente feito sob regime de caixa, com a incidência do imposto de renda sobre as receitas efetivamente recebidas. Nesse sentido, as datas dos fatos geradores do imposto de renda retido na fonte, no presente caso, correspondem às datas dos pagamentos em que o rendimento foi disponibilizado aos beneficiários, quais sejam. Aí eu coloco os beneficiários e as datas dos fatos geradores do imposto de renda retido na fonte, que é quando o rendimento foi disponibilizado para os beneficiários. Considerando-se que, durante o curso da fiscalização, a própria recorrente, por meio de seu procurador, reconheceu que os comprovantes do imposto de renda retido na fonte não podiam ser apresentados em razão da inexistência de pagamentos ou recolhimentos, isso está na folha 4 do termo de verificação e constatação fiscal, aplica-se a regra estampada no artigo 173 do CTN, que estipula o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, como termo inicial do prazo decadencial. Como o auto de infração foi lavrado em 23/5/2012, verifica-se que em nenhum dos casos acima operou-se a decadência, porque aí a gente vai ver ali as datas, né? Eu não sei se vocês querem avaliar a decadência aí como preliminar ou se eu posso seguir. Pode seguir, Paulo. Acho que você já analisou, né? Isso. Então, eu tenho uma dúvida, presidente. Desculpe interromper. Fala. O pagamento foi feito após decisão, Paula? Após decisão judicial totalmente? Ou você está pegando as datas cujas quais deveriam ter sido pagos? Após decisão judicial. Porque o que foi um acordo. O que aconteceu? Ele não reteve o imposto. Então, o que ele está dizendo, para estabelecer como marca inicial da decadência, seria quando esse pagamento teria sido feito lá atrás. Porque ele fala que, como o direito do trabalhador, né, ele foi reconhecido judicialmente, e isso se daria lá atrás, quando esse pagamento deveria ter sido feito, ele está usando ali o regime de competência, considerando que isso fosse um regime de competência, já que quando ele fez o pagamento todo desse montante devido, ele fez o pagamento com multa e juros, enfim. E o que a DRJ, e eu entendo também, né, que o RIR diz, é que o imposto na fonte ele vai ser devido para a pessoa física, regime de caixa, quando a disponibilidade desse pagamento for feita, né, a disponibilidade de fato. Não, Paula, já entendi, obrigado, viu? Obrigado, já estou satisfeito, obrigado. Pode ir, Paula, vamos em frente. Bom, conforme o entendimento, então agora é sobre o segundo argumento da apuração da base de cálculo. Conforme o entendimento já exarado acima, a retenção na fonte do imposto de renda incidente sobre os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas, em cumprimento de decisão judicial, deverá ser feito no momento em que o rendimento se torna disponível para o beneficiário. Logo, conclui-se que não merece reparo a decisão recorrida ao realizar os cálculos do imposto de renda retido na fonte devido, com base no momento em que as dívidas trabalhistas foram pagas em decorrência do acordo realizado ou da sentença judicial proferida. Frisa-se que a recorrente, embora discordando da premissa utilizada para a realização de tais cálculos, não os impugnou, declarando inclusive que o julgador ACO fundamentou sua decisão e demonstrou os equívocos ocorridos. Quanto ao argumento da recorrente de que a apuração da renda pela pessoa física sobre o regime de caixa seria inconstitucional por ferir o princípio da capacidade contributiva e da isonomia, é imperioso esclarecer que, nos termos da súmula CARF número 2, de observância obrigatória nos julgamentos desse Conselho, é vedado a esse órgão se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. Então, diante de todo o exposto, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário para manter a decisão proferida pela DRJ. Bom, acho que está muito bem colocado pela conselheira todos os fatos, né? Alguém quer se manifestar a respeito, além do pagano, já que já se manifestou? Eu. Pode falar, doutora. Virtual ali. Eu tô com uma dúvida quanto à questão da decadência, eu concordo, mas a questão da base de cálculo,
de regime de competência, apesar de ser uma discussão constitucional, é uma discussão lá na pessoa física que a gente fazia direto, é o que a gente chamava de RRA, né? Por quê? Porque tem decisão do STF, em repercussão geral, reconhecendo que, no caso dos pagamentos dos RRAs, o correto seria usar o regime de competência. Inclusive, a lei foi alterada. Se não me engano, em 2013, a própria legislação do imposto de renda a pessoa física passou a contemplar isso. Entendeu? Então, a minha dúvida, tenho várias em relação à base de cálculo, quando que seria isso? Parece que o processo é antigo, né? Então, pode ser que esteja acontecendo, porque, se não me engano, a partir de 2010, a própria legislação já estabeleceu uma sistemática de cálculo contemplando essa decisão do STF. Mas se esse RRA for anterior, pode ser que tenha um problema de base de cálculo, sim. Como eu disse, a aplicação da norma aí foi a norma vigente à época. Então, eu fiz, inclusive, essa ressalva no voto. O que se estabelece aí quando se trata de decisão judicial? A norma é muito clara em estabelecer que é no momento da disponibilidade quando se tem a decisão judicial. Deixa eu até falar qual é a página do voto onde está. E é por isso que eu entendo que não há... Olha só, o artigo 718, o imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário. Isso. Aí nós estamos falando, isso eu concordo, tanto que na parte da decadência eu estou concordando com você. Nós estamos falando aí do momento em que ocorre o fato gerador, tá certo. O momento em que ocorre o fato gerador é depois que o juiz falou, você deve pagar mesmo, ou que fez um acordo judicial. Antes disso, eu, que sou empregado, tenho mera expectativa de direito. Então, eu não posso pedir que o cara faça a retenção de uma hora extra que ele nem reconheceu. Vai reconhecer depois, lá na Justiça do Trabalho. Então, qual é o momento do fato gerador e do ER-Fonte? É realmente o momento do pagamento depois da decisão judicial. Essa é uma questão. Outra questão é qual foi a base de cálculo, porque isso faz uma diferença. Se você pega a base de cálculo do rendimento que foi pago acumuladamente, ao invés de você, por exemplo, espalhar aquelas horas extras durante 4 anos, e se você somar com o salário do empregado, muitas vezes ela não chega nem na alíquota de 27,5. É isso que o STF falou. Olha, quando você estiver falando de uma hora extra que era para ter sido paga no decorrer de 3 anos, você depois tem uma decisão judicial ou um acordo, e vai pagar isso tudo de uma vez só, por isso que a gente fala que é RRA. Você vai lá e paga de uma vez só. O que vai acontecer? Se você faz o escalonamento da progressividade do imposto de renda da pessoa física, essa pessoa vai acabar pagando muito mais, foi o que o STF falou, do que se ela tivesse, que era um direito devido, tanto é que a Justiça reconheceu, então o que faz? Volta lá atrás e vai colocando isso parceladamente. Tá? O presidente, eu acho que eu gostaria de pedir voto, se possível, nesse processo. Bom, se você for olhar, Júnia, os fatos geradores, eles ocorreram basicamente no mesmo ano calendário. Então, se você olhar ali, olha, no próprio... Oi? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Minha internet está cortando, vocês estão me ouvindo? Então, Tá. O Júnior manifestou a intenção de pedir vista, é isso? Entendi. Travou. Júnior, Diga. tu trabalhou com mais que pessoa física. Tu entende que o ERA retroage? Antes da edição da lei? Isso é uma discussão tremenda. Porque todos os fatos geradores, que a Paulo está querendo te dizer, que todos os fatos geradores aqui foram antes da modificação da legislação que permitiu o ERA. Não, mas aí que tá. Deixa eu explicar, a coisa é mais complexa. A própria legislação do imposto de renda da pessoa física, depois ela foi lá, e esse problema do RRA foi resolvido pela legislação. Só que isso acontece, se não me engano, em 2010. A decisão do Supremo contempla o período anterior à alteração da legislação.
Então, respondendo a sua pergunta, nem sou eu que digo isso. Quem falou isso foi o próprio STF. Entendeu? Por isso que eu queria vista. Acho que é melhor, porque aí eu olho essa questão. Tá, ok, tá bom, já entendi. Deixa eu só fazer mais uma colocação. O que a Júlia está dizendo é verdade. Na própria declaração de imposto da pessoa física, tem um dos itens da declaração, é justamente o RRA, são os rendimentos recebidos acumuladamente. O sistema já faz essa conta. A PGFN já tinha se manifestado lá atrás, reconhecendo que tinha que ser assim, porque não tem sentido a pessoa receber uma bolada, uma pancada só e pagar imposto de renda em cima daquilo, se aquilo se refere a 10 anos de trabalho que ele recebeu na frente. Isso é líquido e certo. O problema é saber se esses valores estão corretamente colocados. O problema é que a Júlia está posicionando. Então, ela vai pedir vista, como ela não é a primeira a votar, eu vou pedir ao Marco, então, a proposta da Paula é negar provimento. Marco, se manifeste, por favor. Sim ou não, nega provimento, mantém. Acompanha a relatora? Marco? Acompanha a relatora. Pagano? A priori eu vou acompanhar, depois eu posso mudar, né, presidente? Então... Sim, claro. Você acompanha a relatora. Evandro? Eu acompanho a relatora. Então, vista concedida à conselheira Júnia. Vou sair 5 minutos de intervalo aqui, é mais para arrumar essa internet. Então, cada um arruma a sua, porque não está bom aqui o som. Tá? 5 minutos de intervalo. Janaíne? Gravação encerrada, presidente.